Pessoal, boa noite. Conosco para a entrevista coletiva, técnico Emerson Ávila. Jeremias aqui do Sport TV, fica à vontade para conduzir a entrevista coletiva. Bom, Emerson, boa noite. Queria que você fizesse uma análise do desempenho do Goiás. A gente viu a pressão do Goiás ali no finalzinho mesmo, com um jogador a menos. O gol do Depena, um bonito gol, né? O que te parece que faltou para o Goiás ter uma melhor sorte aqui no Beira-Rio hoje? Boa noite. O mérito do gol foi todo do Depena, acertou um belo chute, uma bola difícil de conseguir aquela precisão na batida. Mas, no cômputo geral, a equipe, para mim, fez um belo jogo, principalmente no primeiro tempo. Em momento algum, nos livramos da bola, tentamos ficar com uma boa posse de bola, criar situações e criamos várias. Inter também criou, foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. Não conseguimos fazer o gol, voltamos para a segunda etapa com a postura semelhante à primeira. Entrou o Alan Patrick e deu um pouco de trabalho para a gente ali no meio campo, no entre linhas ali junto com o Maurício. Mesmo assim, achei que o jogo estava sendo bem conduzido. Tivemos a expulsão, um lance até... É difícil falar, né, questionar a arbitragem, mas acho que essas questões desse braço para trás, isso está muito rigoroso. Dificilmente um atleta consegue, tem a intenção de virar para trás e dar uma cotovelada no jogador que está passando por trás dele. O Maguinho jamais faria isso, ainda mais que tinha tomado o cartão amarelo aí há menos de 2 minutos antes. Acabou ficando com o jogador a menos. Mesmo assim, soubemos conduzir uma partida que a gente pudesse baixar um pouco ali o nosso bloco defensivo. Ainda criamos algumas situações, bolas cruzadas na área. O time foi valente, foi guerreiro. Fica aí, para mim, um saldo muito positivo pela organização da equipe, pela maneira como conduziram, mesmo na dificuldade de ter um jogador a menos. E o campeonato é muito longo, está só começando. Precisamos melhorar muitos aspectos, mas também acho que o time teve uma boa evolução. Claro que a estatística ela pega o início da temporada, então não era você o treinador do Goiás, mas com o resultado daqui, o time, mesmo fazendo um bom desempenho, como foi contra o Universitário, o time tem um dado aí que é de não conseguir vencer fora do estado do Goiás, né? Como é que vocês lidam com isso às vésperas de um jogo importante fora do Brasil, inclusive? Mas isso incomoda de vocês terem boas atuações, conseguirem um bom desempenho e não conseguir vencer como visitante? É claro que é muito importante vencer fora de casa, né? A gente tenta jogar com a mesma postura dentro e fora de casa, pressionamos o Inter no tiro de meta, marcamos alto o tempo inteiro, com exceção do momento que tivemos um jogador a menos. É óbvio que dentro do nosso estádio nós temos o apoio da nossa torcida, que é impressionante e acaba nos empurrando a ter mais energia e pressionar mais o adversário. Eu acho que uma hora, mais cedo ou mais tarde, a vitória fora de casa vai vir e ela é importante, haja vista o equilíbrio da competição, e pontuar fora de casa será sempre importante. Como é que estava o Maguinho no vestiário? Porque, segundo o apontamento da transmissão, 44, 45 segundos de intervalo entre o primeiro cartão e o segundo. Eu nunca tinha visto algo assim, né? Um intervalo tão curto entre 2 advertências e uma expulsão. O que ele falou? O que vocês falaram para ele depois do jogo da expulsão dele? O Maguinho é um atleta que tem muito crédito com a gente, é um atleta extremamente profissional, fantástico o dia a dia dele. Não sei, quero ver melhor o lance antes de proferir qualquer julgamento em relação à arbitragem. De fora do campo, me pareceu um lance absolutamente normal. Mas vamos ver com calma, e também não vai adiantar ficar reclamando. Ele está bem, está tranquilo. Ele achou que a arbitragem foi rigorosa. Alguns citaram que houveram lances semelhantes na partida e a postura do árbitro foi diferente, assim como nós tivemos um lance muito duvidoso ali com o Morelli dentro da área, que já que o VAR está ali, não custa nada dar uma checada. Ela deu dúvida demais, vai lá e dá uma olhada. Às vezes a opinião do árbitro que está dentro do campo, ela pode ser diferente de quem está na cabine do VAR, né?
Mas eu não sei qual que é a instrução que eles recebem, se é deixar a decisão ser toda exclusiva de quem está fora do campo, mas eu acho que essa decisão tem que ser mais coletiva, tem que ter a participação do árbitro, não custa nada. Eu acho que o jogo para tanto e a arbitragem tem colocado hoje um acréscimo muito correto em relação ao que o jogo permite, né? Hoje a arbitragem levou o jogo a um acréscimo bom, mesmo depois que já estávamos nos acréscimos, ele acrescentou mais, era o que deveria ter sido feito, porque a partida paralisou um pouco ainda lá no nosso campo de ataque. Mas enfim, vamos em frente, como eu falei, a temporada está só no começo, precisamos evoluir bastante, nos preparar melhor para os grandes adversários. Temos agora, além do jogo fora de casa pela Sul-Americana, temos o Palmeiras e logo na sequência o Flamengo. Bom, eu ia perguntar justamente sobre a arbitragem, mas não num lance assim como o do Maguinho. A orientação dos acréscimos, né, são super acréscimos maiores, e existe uma orientação também que está sendo muito aplicada nesse Campeonato Brasileiro, que a arbitragem ser um pouco mais severa quando da reclamação dos jogadores, né? A gente viu, inclusive, hoje, jogadores do Inter recebendo advertência por reclamar, inclusive de um impedimento que se seguiu, que é algo diferente do que vinha acontecendo, né? Você, enquanto profissional de futebol, o que te parece isso? E, se, de repente, essa iniciativa ela pode ajudar a melhorar o futebol brasileiro aqui, que a gente tem uma situação crônica da reclamação, o jogo é um pouco mais parado, inclusive, por reclamações. O que te parece essa decisão da CBF? Eu acho positivo, acho prudente por parte da comissão de arbitragem. Eu acho que às vezes os atletas excedem muito na reclamação. A gente ali à beira do campo também, eu até sou mais, tento ser, né, um pouco mais ponderado ali e ficar trocando pouca ideia com o árbitro, porque já acho o trabalho deles extremamente difícil, então eu tento deixá-los mais à vontade possível para que façam o trabalho deles com o maior critério possível e tentem ser corretos e não trazer prejuízo a ninguém. Segura um pouquinho. Obrigado, Jeremias Werneck, do Sport TV, que conduziu aqui a entrevista do técnico Emerson Ávila. Obrigado a você, torcedor do Goiás, que acompanhou ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Ótimo domingo a todos. Aquele abraço, fiquem com Deus e tudo de bom, pessoal.